Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. E para essa quarta-feira, dia 4 de outubro, vamos começar com a Liga dos Campeões. Temos o grupo H, onde temos a equipe do Antwerp da Bélgica enfrentando a equipe do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antwerp, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Antwerp é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Shakhtar Donetsk, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Shakhtar Donetsk é a terceira colocada, também com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto. Casa, fora. A partida só não pode terminar empatada. Liga dos Campeões, Grupo E, temos a equipe do Atlético de Madrid, da Espanha, enfrentando a equipe do Feyenoord, da Holanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Atlético de Madrid é a segunda colocada do Grupo E, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Feyenoord, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Feyenoord é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Essas equipes já se confrontaram por uma vez, sendo que a vitória ficou para a equipe do Feyenoord. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Atlético de Madrid para vencer. Liga dos Campeões, Grupo E, temos a equipe do Celtic da Escócia enfrentando a equipe da Lazio da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Celtic é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe da Lazio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe da Lazio é a terceira colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Lazio para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Estrela Vermelha da Sérvia enfrentando a equipe do Young Boys da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estrela Vermelha, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Estrela Vermelha é a terceira colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Young Boys é a quarta colocada do Grupo G, também com 0 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar o jogo aberto. Vamos de casa fora. A partida só não pode terminar empatada. Tem que haver um do vencedor. Liga dos Campeões, Grupo F, temos a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha enfrentando a equipe do Milan da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Borussia Dortmund é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Milan, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Milan é a terceira colocada, com 1 ponto ganho. O último confronto dessas duas equipes, houve a vitória para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de um jogo aberto. Casa fora. Liga dos Campeões, Grupo F, temos a equipe do Newcastle da Inglaterra enfrentando a equipe do PSG da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Newcastle é a segunda colocada, com 1 ponto ganho. Já a equipe do PSG, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do PSG é a primeira colocada, com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Newcastle para vencer. Liga dos Campeões, Grupo H, temos a equipe do Porto de Portugal enfrentando a equipe do Barcelona da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto,
perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Porto é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Barcelona é a primeira colocada, também com 3 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes, a equipe do Barcelona ficou com a vitória. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Barcelona para vencer. Liga dos Campeões, Grupo G, temos a equipe do Red Bull Leipzig, da Alemanha, enfrentando a equipe do Manchester City, da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, empatou uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Red Bull Leipzig é a primeira colocada do Grupo G, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester City, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Manchester City é a segunda colocada, também com 3 pontos ganhos. Dos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Red Bull Leipzig, um empate e 2 vitórias para a equipe do Manchester City. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Manchester City para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Defensa e Justiça da Argentina enfrentando a equipe do LDU do Equador. Do último confronto entre essas duas equipes, a equipe da LDU venceu a equipe da Defensa e Justiça por 3-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Defensa e Justiça, venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da LDU, perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 3 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 2 vitórias para a equipe da LDU. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Fluminense. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 2-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Internacional, um empate e 2 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Fluminense ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Red Bull Leipzig vs Manchester City fora, Manchester City para vencer. Porto vs Barcelona fora, Barcelona para vencer. Atlético de Madrid vs Feyenoord, casa, Atlético de Madrid para vencer. Defesa e Justiça vs LDU, partida acima de 1,5. Inter vs Fluminense, uma dupla chance. Vitória da equipe do Fluminense ou partida terminando empatada. Empate fora.